O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, insiste em manter as taxas de juros altas, mesmo com a melhoria dos indicadores econômicos. O que poderia explicar isso? De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, sabotagem. Não se assenta na realidade. É um ato de sabotagem, não é um ato técnico, é um ato político da parte do presidente do Banco Central. Beleza, a gente teve agora na última quarta-feira, dia 21, o Copom, né, reunião lá do Conselho de Políticas Monetárias, na qual foram mantidas as taxas de juro em 13,75%. Tá, que diabos isso significa, Sofia? Você está falando economiquês. Basicamente, essa é a taxa de juros pela qual o Banco Central empresta dinheiro para outros bancos e que acaba definindo todas as taxas de juros do país, né? E essas taxas de juros altas aí, elas acabam desacelerando a economia, né? A intenção delas, inclusive, seria isso. De acordo com as ideias lá do presidente do Banco Central, Campos Neto, o que acontece é que a gente está com a inflação alta. Então, essa inflação alta está se dando porque as pessoas estão consumindo muito, então você aumenta a taxa de juros, diminui a oferta de crédito, as pessoas compram menos. E daí, com isso, baixa a inflação. O que está todo mundo dizendo é que a inflação não está sendo carregada pela alta de consumo. Tem 500 outras coisas que podem causar inflação, como, por exemplo, rescaldo da pandemia, como, por exemplo, alta dos combustíveis, etc, etc, etc. E, além disso, a gente tem o fato de que estão melhorando os marcadores econômicos, a tal ponto que até os oponentes do Lula estão sendo obrigados a admitir isso, e daí vem com aquela história de que é sorte, né? Como vocês já devem ter visto a mídia hegemônica falar. E a coisa está tão maluca que até a dona do Magalu, sabe lá, Luísa Trajano já andou botando o dedo na cara do Campos Neto, dizendo, baixa essa taxa de juros aí. Tem até bilionário pedindo para baixar a taxa de juros. Mas mantiveram a taxa de juros alta. O Lula, lá que dia 21, né, estava lá na Itália, ele comentou, mesmo estando fora do país, ele comentou. A inflação está baixando, o dólar está caindo, apenas o juro precisa baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque eu já sei por que ele não baixa, mas explicar. Não a mim, porque eu já sei por que ele não baixa, e não fala, né? A gente tem que lembrar, gente, uma coisa, quem indicou esse Campos Neto aí ele se chegou no Banco Central no governo Bolsonaro, e inclusive ele é bolsonarista. A gente sabe disso, ele é bolsonarista. Ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu, porque ele mantém essas taxas de juros de 13,75 num país que está com inflação anual de 5%. Então, e ele falou ali explicar ao povo brasileiro e ao Senado. Por que ele falou do Senado? Coisa estranha, né? Para falar do Senado ali. Então, vamos lá. Hoje de manhã, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, em entrevista à Globo News. Ele tem que ver os indicadores da economia e, de acordo com esses indicadores, definir se a taxa de juros cumpriu o seu objetivo de desacelerar a inflação ou não. Não se assenta na realidade. É um ato de sabotagem, não é um ato técnico, é um ato político. Então aí, aquilo que o Lula falou, eu sei a razão, mas tem que explicar ao povo brasileiro, aí o Randolph está falando abertamente. É sabotagem. O cara está sabotando o governo Lula. Da parte do presidente do Banco Central. Os juros futuros estão em quedas, a inflação está em queda acelerada. Então, diante desses fatos, Valdo, só nos resta uma alternativa. Convocar o presidente do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos já na semana que vem. Então é isso que o Lula falou de explicar ao Senado. O Randolfo Rodrigues está falando em convocar o presidente do Banco Central, Campos Neto, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para ele ir lá explicar, escuta, por que você não baixa essa taxa de juros?
E é isso, vamos ver o que vai dar, porque na prática, assim, tipo, dá para pensar em duas possibilidades, e por que não baixa? Tem essa aí da sabotagem, a outra que tem gente que lucra com essas taxas de juros altas, não é o setor produtivo, é o setor financeiro, e uma explicação não necessariamente anula a outra, né? As duas coisas podem andar juntas. Eu sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade de entender, né? Economia, assim, no geral, tem um amigo que é economista, ele tenta me explicar em termos simples por que declaração X ou Y faz diferença no preço do tomate. Eu confesso que eu não entendi até hoje, mas o que eu consigo perceber do ponto de vista de um leigo é que eu sempre acompanhei notícias dizendo que alta de consumo, quando o povo está comprando mais, consumindo mais, cresce em poder aquisitivo, que isso é bom. Bom para a economia, bom para o país, assim. Então, atribui isso à inflação, quando isso é resultado de indicadores positivos, né? De uma baixa no preço, um melhor poder de compra para o povo no geral. Eu sempre entendi isso como um fator positivo, então não entra na minha cabeça você colocar o povo está comprando muito, então a inflação subiu e a taxa de juros tem que acompanhar. Eu vejo como migué da minha posição privilegiada de palpiteiro. Eu vejo como migué. E o É uma fato coisa que, assim, em algumas situações isso até pode fazer sentido, a questão é que não faz sentido na situação que nós estamos agora, porque realmente a alta de consumo pode levar à inflação, mas a inflação não é só por alta de consumo, existem outras coisas que podem levar à alta de inflação, e não tem nada que indique que a inflação, nessa conjuntura que a gente esteja passando, seja levada por isso. e tem esses outros fatores, né, que você apontou bem, Sofia. Eu acho que o mais grave, e o Lula deu ali um tapa de luva, né? Ele é muito bom em fazer a conversa parecer informal, fazer a conversa parecer um papo entre amigos, ao mesmo tempo que ele dá vários tapas de luva, assim, né? O homem é bom nisso. E o Randolph já foi mais direto, né? Já deu nomes, apontou, acusou diretamente. Fiquei esperando ele falar ladroagem. Uma pena que não aconteceu. Mas acompanhando, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a rusga, né, o ranço que a gestão atual do Banco Central tem do governo Lula, por motivos óbvios, cria uma má vontade, né? Cria uma queda de braço que não tem razão de existir, além dessa disputinha de egos, assim, né? De não é o presidente que eu queria que ganhou, que no fim, no cálculo geral da coisa, não é prejudicial para ele, pode ser prejudicial para a dona da Magazine Luiza, mas ela também não está deixando de almoçar e jantar por causa disso. É uma situação, uma queda de braço que só é prejudicial para a população. Que aí eu acho que é bem forte a fala do Lula de eu sei por que os juros não baixam, mas você deve uma explicação não só ao Senado, mas à população brasileira, né? Porque a gente não paga o salário dessa galera e a gente não exerce nossos direitos democráticos para ver uma rusguinha, uma birrinha de ai, não é meu presidente, então não quero baixar agora, sabe? É a visão que eu tenho, assim, do ponto de vista de alguém, repito, que não é a pessoa mais gabaritada em economia do mundo, né? Mas acompanhando as notícias de maneira bem, não diria casual, mas sem um conhecimento tão profundo da área, a impressão que eu tenho é isso, né? Que uma rusga ideológica está sendo colocada à frente de fatores que realmente seriam determinantes, né, para a inflação, para os juros e tudo mais.